Bom dia a todos. Meu nome é Michele. Eu estou como PCNP de Projetos Especiais na Diretoria de Ensino de Capivari e eu vou dar continuidade aí, né, à fala dos meus colegas no trabalho das habilidades, né, essenciais e a todos os materiais disponibilizados pela Secretaria. Eu estou sem máscara porque eu estou sozinha em uma sala, né, para poder fazer aí a gravação e conversar um pouquinho com vocês. Nós vamos, a partir de agora, conversar um pouquinho sobre o trabalho desenvolvido na disciplina de língua portuguesa. Nós vamos observar um pouquinho aí, né, a construção do material de língua portuguesa dentro de todos esses cadernos, esses materiais, o currículo em ação, o Aprender Sempre, as orientações, né, do para a articulação dos desenvolvimentos das competências socioemocionais ao Aprender Sempre 2021. Então, esse vai ser o nosso trabalho desenvolvido aí, né, com as habilidades essenciais e o currículo em ação na disciplina de língua portuguesa. E aí a nossa conversa com os professores, vocês, né, professores de língua portuguesa, é sobre as habilidades. Então, a partir de uma habilidade essencial que foi elencada pela SEDUC aí, né, para o primeiro bimestre, a gente vai ver como exemplo, né, uma atividade do primeiro bimestre do sexto ano. A nossa matriz de habilidades essenciais, ela prioriza aí, né, algumas habilidades, alguns conhecimentos que são essenciais do nosso currículo paulista. E essas habilidades, elas são imprescindíveis para que os estudantes eles consigam ir avançando na sua trajetória escolar. Então, são habilidades essenciais para que ele adquira conhecimento para o próximo ano, para a próxima etapa. Elas são habilidades que são base para serem desenvolvidas outras habilidades. Tem que ter um pré-requisito para que eu consiga compreender essa minha habilidade, para que assim eu avance na minha trajetória escolar. O material Aprender Sempre, ele traz para a gente as sequências didáticas, né, que foram elaboradas pensando nessas habilidades essenciais, e ele serve como um suporte adicional para os nossos estudantes. O que ele vai fazer? Ele vai auxiliar nesse processo de recuperação e aprofundamento dessas aprendizagens essenciais. Então, eu preciso recuperar essa habilidade, ele vai me fornecer um suporte para que eu consiga, né, trabalhar nessa recuperação ou no aprofundamento do conhecimento desse meu aluno. Nós trouxemos duas habilidades que nós vamos vê-las, né, em todos esses materiais que nós conversamos e que nós mostramos aí para vocês. Então, nós estamos vendo a habilidade EF 69LP16A e a EF 69LP16B. Elas constam no currículo paulista do sexto ano e elas foram priorizadas como essencial porque foi percebido, foi visto, né, através das avaliações, que existe ainda uma fragilidade nessas habilidades. Essa habilidade essencial, ela vai mobilizar diretamente outras habilidades de suporte. Então, nós elencamos aí para vocês essas habilidades. Por exemplo, a EF69LP16A, ela vai mobilizar através dessa habilidade essencial outras habilidades de suporte que vão dar suporte para que ela seja desenvolvida. Quais são essas habilidades? Então a gente tem a EF06LP02 e depois nós temos outras, a EF06LP01B, a EF06LP02, a EF35LP03. Essas habilidades essenciais, elas vêm para potencializar esse trabalho de recuperação das habilidades. Essa formação integral, né, do aluno, ela vai ser desenvolvida a partir do momento que ele tenha esse acesso a contextos que façam essa relação com diferentes gêneros textuais.
E a socialização dessas atividades é uma oportunidade para o desenvolvimento dessas habilidades, dessas competências, né? Não só das cognitivas, mas também das socioemocionais. A gente vai perceber que a cooperação, a empatia, né, entre outras, elas também vão estar presentes no desenvolvimento dessas competências. Nós sugerimos, né, que a partir dessas situações de aprendizagem, né, o professor ele faça uma reflexão, faça, né, um planejamento, um replanejamento, pegue todos os materiais, porque todos os materiais do professor, tanto o material do Aprender Sempre, como do currículo em ação, como as orientações, né, para o desenvolvimento das competências socioemocionais, todos esses materiais, eles possuem instruções, que nós também vamos mostrar aqui algumas, eles possuem instruções para que o professor consiga desenvolver passo a passo todas as atividades, todas as sequências de atividades, da melhor maneira possível, para que essa recuperação, para que essas habilidades essenciais, né, elas sejam recuperadas e a partir desse momento o meu aluno consiga avançar no seu aprendizado. Nós vamos perceber que esse trabalho, ele também pode ser integrado, porque as habilidades que estão lá no material do Aprender Sempre, elas também são contempladas no currículo em ação. Também, né, é abordado todo esse trabalho com a socioemocional nos dois materiais. Então, nós vamos começar aí com o material do Aprender Sempre e nós trazemos aí para vocês uma orientação inicial. Nós pegamos a primeira sequência de atividades, tá? E nessa primeira sequência de atividades estão previstas 8 aulas, né? Serão desenvolvidas, né? 8 aulas nessa primeira sequência de habilidades. O estudo que está sendo feito nessa primeira sequência de habilidades é o estudo relacionado ao objeto de conhecimento construção composicional. E é onde a gente vai ver que vão ser desenvolvidas atividades de leitura, de interpretação textual, o aluno vai ampliar o vocabulário, o repertório cultural, né, interpretação, habilidades de leitura e assim por diante. Essas 8 aulas, esse material, ele traz para a gente um passo a passo. É detalhado lá no caderno do professor, o passo a passo, a melhor maneira para que o professor consiga desenvolver essas atividades. Então, ele vai pegar o material dele e ele vai ver lá que tem a organização da turma, que tem os materiais necessários, que tem o iniciando, que é a explicação, né, do que vai ser trabalhado naquela aula, o desenvolvendo, que é onde ele mostra as estratégias utilizadas para o desenvolvimento da atividade, e o finalizando. Então, nós percebemos que em todas as situações de aprendizagem do material Aprender Sempre, existe esse passo a passo no caderno do professor. Aqui nós colocamos para vocês só quais são, né, as aulas que contemplam esse material, essa sequência de atividades 1, né, que é do Aprender Sempre, e aí a gente vê, tem a aula e os objetivos que vão ser desenvolvidos naquela aula. A aula 1 contempla o jornal é para ler ou ouvir. E aí os objetivos, conhecer as características dos diferentes gêneros textuais do campo jornalístico. Por aí a gente já vê a ligação com a habilidade essencial que está sendo proposta para o nosso trabalho, para o desenvolvimento do nosso trabalho. E assim as demais aulas. Agora, nós vamos prestar um pouquinho de atenção no material Currículo em Ação. O material Currículo em Ação, ele vai trazer situações de aprendizagem para o professor, para o aluno, e essas situações de aprendizagem, elas vão trabalhar habilidades relacionadas às práticas de leitura, às práticas de oralidade, de produção textual e de análise linguística. Eu deixei para vocês aí um link que vocês podem acessar, né, onde eles explicam
cada um dessas, detalhadamente, cada uma dessas práticas, aí, a de leitura, oralidade, produção textual, análise linguística e semiótica. Essas práticas, né, elas estão articuladas a alguns campos de atuação social, que são a vida pública, as práticas de estudo, né, de arte, de literatura, do jornalismo. E esse material, todos esses materiais, o Aprender Sempre, o currículo e as orientações, né, elas servem como parte dos estudos de vocês, né, associando a outros que contemplem aí a jornada de conhecimento, para que vocês adquiram e dominem, né, todo esse conhecimento para trabalhar com o nosso aluno. A partir dos gêneros textuais, do campo jornalístico, né, e dos elementos que fazem, né, parte do funcionamento da língua portuguesa, nós podemos ver que as habilidades, elas se completam. Então, lá no início, nós elencamos duas habilidades, a 16A e a 16B. Mas no desenvolvimento da sequência de aprendizagens, da situação de aprendizagens, nós não vamos só desenvolver a 16A e a 16B, que é essas indicadas aí pela setinha. No desenvolvimento dessa situação de aprendizagem, né, dessa sequência, a gente acaba desenvolvendo todas as outras habilidades ali. Então, por exemplo, o meu aluno, eu sei que a minha habilidade essencial é a 16A. Quando eu estou desenvolvendo uma situação de aprendizagem, eu não desenvolvo no meu aluno apenas uma habilidade ou aquela elencada como essencial. Eu acabo desenvolvendo muitas outras habilidades. Aqui, no material do Currículo em Ação, nós vamos abordar a situação de aprendizagem 2. Nós pegamos a situação de aprendizagem 1 do material Aprender Sempre e pegamos a situação de aprendizagem 2 do Currículo em Ação, tá? Essas duas situações, tanto a situação 1 do Aprender Sempre quanto a situação 2 do Currículo em Ação, elas vão trabalhar essa habilidade, né, essencial, a 16A e a 16B. Essa situação de aprendizagem em específico, né, ela vai auxiliar aí na compreensão e na produção dos gêneros textuais do campo jornalístico midiático. Então, a gente vê que a situação de aprendizagem do Currículo em Ação aborda a mesma coisa do Aprender Sempre na situação 1, que estão ligadas à habilidade essencial, né, elencada lá pela SEDUC, pela Secretaria. Então, aqui nós trouxemos para vocês, né, quais são as atividades e o que cada atividade ela vai, como, né, ela vai ser desenvolvida. Então, só para a gente dar uma olhadinha na atividade 1, que vai falar dos gêneros textuais, é uma atividade que sugere o trabalho do levantamento prévio do conhecimento dos alunos, né, do conhecimento que os alunos têm sobre esse gênero. Traz a sugestão da leitura de gêneros jornalísticos e midiáticos, bem como o trabalho com material impresso. Então, todo esse trabalho, ele está ligado àquela habilidade essencial. O que a gente pode observar? Que as duas habilidades elencadas como essenciais lá no material Aprender Sempre, a 16A e a 16B, elas também serão desenvolvidas na situação de aprendizagem 3. Então, elas são desenvolvidas na situação 2 e elas também serão desenvolvidas na situação de aprendizagem 3. E a habilidade 16B, ela será desenvolvida também nas atividades da situação de aprendizagem 4, né? Então, são habilidades que são trabalhadas no material Aprender Sempre, são contempladas no Currículo em Ação e elas estão constantemente sendo trabalhadas, né? Para que essa minha defasagem, né, essa dificuldade do meu aluno, ela seja realmente sanada. Agora nós vamos falar um pouquinho do entrelaçamento entre o Aprender Sempre e o Currículo em Ação, né? Eu preciso, para desenvolver esse trabalho,
levar os meus alunos, levar os estudantes a identificar e analisar, né, as características e o modo de organização desses gêneros. Como cada um deles, né, veicula a informação. E há 3 momentos, né, a serem considerados com seriedade. O antes do desenvolvimento da minha sequência, o durante e o depois. E aí nós temos um passo a passo. A primeira coisa que nós vamos fazer um diagnóstico. Nós vamos identificar aí as necessidades de aprendizagem dos nossos alunos. E como que a gente vai fazer isso? Então aí tem algumas sugestões. Eu posso utilizar os resultados da avaliação diagnóstica aplicada lá em dezembro de 2020. Eu posso aplicar uma avaliação presencial ou remota em diferentes formatos. Eu posso convidar os alunos para uma autoavaliação diagnóstica, entre outras formas. Mas a primeira coisa, o que eu preciso fazer é identificar essa necessidade de aprendizagem dos meus estudantes. Depois, o segundo item é aprofundar o estudo do material. Então, eu vou estudar a sequência e fazer anotações de alguns aspectos, pensando sempre na minha sala de aula, pensando sempre no meu aluno. Então, eu posso anotar conceitos relevantes que eu preciso retomar, eu posso aprofundar ou retomar aspectos importantes, né, na formação, eu posso pesquisar outros materiais de sequências semelhantes, né? Quando eu verificar que ainda existe uma dificuldade no desenvolvimento de uma determinada habilidade, né? Então, eu posso trazer uma sequência semelhante, né, daquela que o meu aluno ou que a minha sala ainda está apresentando dificuldade. Eu posso pesquisar referências típicas, né, dos estudantes do 6º ano, que estabelecem relação aí com as sequências de atividades, entre outras. Depois, o terceiro item, né, é como vai ser o acesso desses meus estudantes às atividades. Nós sabemos que a gente tem vários contextos. Nós temos o presencial, nós temos o remoto e nós temos o híbrido. Sendo, né, ou não presencial, por quais meios? E aí eu tenho que ver qual é a plataforma, né, pela qual eu vou levar esse conhecimento aos meus estudantes. Pode ser pelo centro de mídia, pode ser pelas plataformas educacionais. É importante sempre articular as aulas presenciais com as aulas e habilidades trabalhadas no CMSP. Então, precisa haver, né, essa articulação. Podem aprofundar os temas apresentados, sanar dúvidas ou complementar esses aprendizados, mas essa articulação das habilidades, ela precisa existir. E aí, de que forma eu vou fazer isso? Através da realização de uma webconferência do professor com os estudantes, seja pelo centro de mídias ou seja por outros meios, através de vídeos, de podcasts, da rede social e assim por diante. E a quarta e última forma é a forma de acompanhar a participação e o engajamento dos estudantes. O meu aluno, ele precisa de uma devolutiva das atividades que ele resolveu, que ele elaborou, né? Então, o professor, ele precisa trabalhar, dar para esse aluno a devolutiva durante, né, o período das atividades, sejam presenciais, seja pelo remoto, tá? Mas essa devolutiva, ela precisa acontecer, tá? Por quê? Porque é por meio dessas devolutivas, né, que eles vão conseguir acompanhar, né, a sua própria evolução, tanto aluno quanto professor vai conseguir acompanhar esse desenvolvimento. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento da língua portuguesa e das competências socioemocionais. Nós sabemos também que a Secretaria desenvolveu um material denominado Orientações para articular o desenvolvimento das competências socioemocionais ao aprender sempre, tá? Esse material é um material
que está integrado tanto ao currículo em ação quanto ao material Aprender Sempre. E ele traz, né, orientações para articular o desenvolvimento dessas competências socioemocionais às sequências de atividades. E quando essas sequências, né, elas são trabalhadas de forma intencional, porque nós falamos que as competências socioemocionais, elas são desenvolvidas de maneira intencional, essas competências socioemocionais, elas trazem uma ampla possibilidade, né, dentro aí do componente de língua portuguesa, do desenvolvimento integrado, tanto das competências cognitivas, quanto das competências socioemocionais. E durante o desenvolvimento, né, dessas atividades, nós percebemos que nós conseguimos desenvolver algumas delas, como por exemplo a comunicação, que é o saber interagir, a colaboração, diálogo constante, o enfrentamento e a negociação de posições, né? Então a gente percebe que essas competências socioemocionais, elas vão sendo desenvolvidas, né, através do desenvolvimento das sequências de atividades de língua portuguesa. A criatividade, experiências de autoria e criação, resolução de problemas, situações de produção que coloquem o jovem em desafios, abertura para o novo, que é a curiosidade, o interesse em conhecer mais, e o pensamento crítico, que é o posicionamento de ordem ética, tá? Para que essas aprendizagens elas aconteçam de forma consciente, né, o professor ele tem que organizar, né, o desenvolvimento dessas competências de maneira intencional, né, de maneira que essas atividades de língua portuguesa elas sejam desenvolvidas, né, com a intencionalidade pedagógica, ou seja, quando ele está lá pensando naquela atividade, ele começa a pensar não só no cognitivo, mas no socioemocional. Qual é a habilidade socioemocional que eu vou conseguir trabalhar, que eu vou conseguir desenvolver nesse meu aluno, trabalhando essa sequência de aprendizagens. Nós sabemos que nós temos aí algumas competências que são priorizadas em alguns aí anos séries, em uns mais, em outros menos. Então, no sexto ano, a gente vai pegar a tabela e a gente vai verificar qual é a habilidade socioemocional priorizada para aquele ano. E quando eu estiver desenvolvendo a minha sequência de atividades, eu vou pensar qual é a maneira, né, que eu consigo, de alguma forma, trabalhar alguma atividade para desenvolver de forma intencional aquela habilidade socioemocional. Para que eu consiga fazer esse trabalho, desenvolver esse trabalho intencional das competências socioemocionais, eu preciso de um planejamento, né, que lá no material da SEDUC, da Secretaria, eles chamam de SAF, que é um material, que é o desenvolvimento de um planejamento das atividades que seja sequencial, ativo, focado e explícito, né? Então, quando a gente fala de sequencial, é que a situação de aprendizagem, né, ela tem aí o desenvolvimento socioemocional para construir, para que tenha um tempo adequado. Então, eu vou pensar sempre nessa possibilidade. Eu tenho que considerar o tempo e eu tenho que pensar no desenvolvimento dessa minha sequência dentro desse tempo. Ele tem que ser ativo, né? Porque ele vai contar aí com o engajamento e a participação real dos estudantes. Ele tem que ser focado. Por que tem que ser focado? Porque eu não consigo desenvolver todas as habilidades socioemocionais do sexto ano, todas juntas. Então, eu foco em uma habilidade socioemocional, desenvolvo essa habilidade socioemocional de maneira intencional, por isso é focado. E o explícito, né, quando o professor aí ele apresenta, né,
essa competência socioemocional para os alunos, né, de modo explícito, ele explica essa competência e a partir daí ele promove então a ampliação do entendimento sobre aquela determinada competência, constrói significados, né, para aquela competência que está sendo desenvolvida ali. Nós temos um ciclo para estruturar, né, essa abordagem integral, tanto do desenvolvimento intelectual, das competências socioemocionais, as sequências de atividades. Então, vocês vão ver lá no material de orientações, né, para o desenvolvimento das competências socioemocionais na disciplina de língua portuguesa, que esse material ele foi construído e ele tem essa sequência, a sensibilização, o acompanhamento e a avaliação. Né? Então, quando o professor estiver lá com o currículo em ação, desenvolvendo a sequência de atividades, ele vai estar desenvolvendo essa sequência aí. Primeiro a sensibilização, depois o acompanhamento e depois a avaliação. A sensibilização é o momento que ele vai apresentar para os estudantes a competência em foco. O acompanhamento é a forma, né, o acompanhamento que acontece durante aí todo o percurso, durante a sequência de atividades, e é onde o professor ele vai conseguir observar e estimular esse exercício, né, da competência socioemocional que está sendo colocada em foco ali. E a avaliação em processo, né, ela é realizada aí, né, ao final das aulas, de cada aula, né, uma conversa entre o professor e os estudantes, para que eles comecem a perceber, para que eles vão percebendo o exercício dessa competência socioemocional priorizada. A partir daí, eles conseguem fazer a conexão do que eles vivem nas aulas e das experiências fora da unidade escolar. Esse é um trabalho que nós desenvolvemos aí de análise dos materiais da SEDUC, né, enviados pela SEDUC, do material Aprender Sempre, do currículo em ação e das orientações para o desenvolvimento das competências. São materiais que podem ser trabalhados de maneira integrada e devem, né, para que todas as habilidades sejam sanadas e para que nós consigamos desenvolver aí as competências socioemocionais de maneira intencional. Obrigada a todos, um bom trabalho e nós do Núcleo Pedagógico agradecemos a presença de todos. Obrigada.